Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou te falar o que Schopenhauer diz sobre a rotina, como ter uma rotina que nem Schopenhauer disse, ok? Schopenhauer escreveu vários livros e um deles foi A Arte de Escrever. Nesse livro, A Arte de Escrever, ele vai dar dicas para aqueles que querem escrever, como fazer um bom texto e tudo mais. E nessas dicas, ele fala sobre 3 pontos que são importantes. Você já consegue ver aí na tela. Ele vai dizer que você precisa aprender. Eu anotei no meu Commonplace Book, é um caderninho que na tradução livre seria um lugar comum. E no meu Commonplace Book é onde eu coloco as minhas anotações mais importantes, aquelas que são mais assim especiais. E dentre elas está esses 3 tempos que está na Arte de Escrever de Schopenhauer. E olha só, ele diz que existem 3 tempos. O primeiro deles é o de aprender. E eu coloquei aí como se fosse o de consumo. Bom, o tempo de consumo é justamente aquele que você vai aprender, aquele que você vai consumir algum conteúdo. Como é que você consome algum conteúdo? Você consome lendo, você consome vendo, você consome ouvindo. Então veja, geralmente o que a gente faz? Assiste uma aula, lê um livro. É uma forma de consumir. Vê um filme, você também está consumindo. Então isso é aprender, por assim dizer. Só que hoje nós sabemos que o aprendizado vai muito além de que simplesmente consumir. Você precisa ter uma postura ativa, você precisa ter uma postura de atenção, precisa estar atento e focado naquele assunto. Ou seja, se você está consumindo esse vídeo aqui, mas está fazendo outras coisas, a sua atenção está dividida. Então aí já temos um problema. Mas Schopenhauer vai dizer, você precisa ter um bloco de consumo na tua rotina. Você precisa estar lendo, você precisa estar vendo conteúdos densos. Não é Reels não, é conteúdos densos. Então você precisa estar consumindo. E eu particularmente acho que esse deve ser o maior bloco, porque é daqui que depende tudo que você vai fazer. E não é só as coisas intelectuais não, as coisas manuais também. Porque veja, se eu vou vender bombom, vou vender brigadeiro. Um exemplo fictício. Vou vender brigadeiro. Se eu vou vender brigadeiro, eu preciso saber como fazer o brigadeiro. Eu preciso saber onde colocar o brigadeiro, eu preciso comprar a embalagem, eu preciso pensar em como vou vender, qual é a precificação. Então veja, um simples brigadeiro que eu vou vender não é tão simples, porque eu preciso ter outros conhecimentos e além do próprio conhecimento de fazer o brigadeiro. Então para isso eu vou precisar consumir algum material, e aí eu vou procurar algum material para consumir. Então veja, o consumo é muito importante, não só para os estudantes, para todos aqueles que desejam fazer algo na vida. Consumo é importante. O que você vai consumir, quem você vai assistir, daria um outro vídeo, porque os mentores também são importantes, afinal, toda e qualquer explicação sofre influência daquilo que a precedeu. Ou seja, o passado, os seus mentores e o que eles consomem, o que eles acreditam, as suas visões, cosmovisões, tudo isso influencia naquilo que ele vai dizer. Da mesma forma a mim, tudo que eu acredito, tudo que eu li, tudo que eu estudei, influencia o que eu estou dizendo hoje aqui nesse vídeo. Então, o consumo é um bloco que precisa estar na sua agenda, precisa estar na sua rotina, independente se você é estudante ou não. E você deve prestar atenção em quem você está consumindo, quais são os seus mentores, o que é que eles acreditam, tá bom? Esse aí é o primeiro bloco. Hoje, na neurociência, poderíamos dizer que ele é o bloco do input, que eu coloquei aqui. Tá entrando informação, tá entrando estímulo, tá entrando alguma coisa na sua mente. É o bloco do input, tá entrando, Nós temos o terceiro bloco, que é o bloco de meditação, de contemplação, de compreensão. Veja, Schopenhauer está escrevendo um livro para aqueles que querem escrever livros. Então, para você escrever um livro, você deve criar um diálogo com a pessoa que está lendo, o leitor. Da mesma forma esse vídeo. Para eu fazer esse vídeo, eu preciso criar um diálogo com você que está me assistindo. Só que eu não tenho ainda acesso às tuas perguntas que podem surgir diante desse vídeo. Então, da mesma forma com o livro, isso acontece. Por isso que o livro deve ser de fácil compreensão. Deve ser uma conversa de fácil compreensão. A pessoa deve ler e entender. E disso tudo depende a minha compreensão daquilo que eu consumi. Eu não consigo escrever, eu não consigo produzir um vídeo se eu não compreendi o assunto. Veja, consegue concordar? Concorda comigo ou não?
Você não consegue produzir nada se você não compreendeu o assunto. E aí volta de novo para o bloco de consumo. Por isso que o bloco de consumo deve ser o bloco que ele é maior. Mas o bloco de meditação, de processamento, também deve ser um dos blocos importantes. Um dos blocos que são realmente importantes no seu dia a dia. O que é essa meditação, Yasmin? É mindfulness? Aqui não é mindfulness. Mindfulness é atenção plena. Você vai dar atenção a alguma coisa, seja interna ou externa. Então, a meditação que Schopenhauer propõe não é mindfulness. Na verdade, é você recuperar aquele conteúdo. Você tentar conectar aquele conteúdo. Isso pode acontecer em um momento de devaneio, por exemplo. Você está contemplando o céu e seu cérebro está criando conexões. Mas da mesma forma, pode acontecer também em um momento em que você decidiu que vai explicar. Por exemplo, você está esperando na fila do banco e você decidiu, não, eu vou recuperar a informação da aula que eu tive ontem, que foi sobre psicologia familiar. É um exemplo fictício, podia ser sobre finanças, enfim, eu vou recuperar essa informação. E aí você começa a explicar para ninguém, porque você está na fila, só tem a pessoa que está na sua frente, e você começa a explicar aquilo que você lembra. Isso é recuperar, isso é contemplar aquele conteúdo, isso é fortalecer a sua memória. Então, veja, consumo é muito importante, mas o processamento dessa informação, a consolidação dessa informação em memórias, em engramas, também é muito importante. E Schopenhauer, ele traz isso aqui falando que você precisa ter um bloco de meditação. Você precisa ter um bloco de meditação, fazer parte da sua rotina. E isso eu acho que é importante também, tá bom? E o último bloco, ele vai falar, obviamente, escrever. Porque ele está escrevendo para quem quer escrever. Mas eu vou dizer para você, você precisa colocar para fora. Schopenhauer diz escrever, mas a gente pode usar hoje qualquer coisa que você consiga fazer com aquilo. Por exemplo, pegando aquele exemplo do brigadeiro. Eu estou estudando para fazer um brigadeiro. No último estágio, eu tenho que fazer o brigadeiro. A experiência, ela reina muito, ela reina forte em cima do conhecimento. A experiência vai moldar o teu conhecimento. Afinal, você quer ser atendido por um terapeuta com experiência ou sem experiência, né? Você quer ser atendido por um cirurgião com experiência ou sem experiência, né? Então, é importante ter experiência, é importante agir. E nessa parte de escrever, nessa parte de output, é o momento que você vai colocar o conhecimento que você já adquiriu, o conhecimento que está processado, você já processou, você já meditou, você já fez conexões com esse conhecimento. Então, você vai pegar isso e você vai transformar em alguma coisa. Eu vou te dar exemplos, porque às vezes isso não fica claro. O que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho? Bom, você pode fazer muitas coisas. Você pode gravar um vídeo no YouTube. Você pode fazer uma aula no PowerPoint. Você pode criar um post no Instagram. Você pode fazer o brigadeiro. Você pode ir na rua e fazer. Você pode fazer um portfólio. Você pode fazer várias coisas com o conhecimento que você já tem. Mas, para isso, você precisa ter consumido. Você precisa ter processado. E você precisa ter escrevido. Eu dei uma pausa aqui longa, né? Mas a escrita também ela é importante. Não só para quem quer escrever um livro algum dia. Mas você vai fazer uma receita, você separa o passo a passo. Você vai fazer um slide, você separa o conteúdo. Você vai fazer uma aula, você monta um roteiro. Enfim, a escrita é um ponto importante. Por exemplo, esse vídeo eu fiz sem escrever um roteiro. Mas eu escrevi o que vocês estão vendo aí na tela. Eu escrevi esse framework, eu escrevi esse organograma, esse mapa mental, enfim, essa lista aqui. E vocês estão vendo na tela. Então, a escrita, de certa forma, é uma forma de tirar daqui do seu cérebro e colocar em algum lugar o conhecimento. Fazer alguma coisa com ele. Entendeu? Então, esses 3 tempos, Schopenhauer vai dizer para você colocar na sua rotina. Você é estudante? Você não é estudante? Esses 3 tempos são para você. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa
seja ela o que for, seja ela trocar o pneu de um carro, ou seja ela fazer um brigadeiro, ou seja ela fazer uma aula, ou melhorar a sua comunicação, a gente vai precisar primeiro consumir bons conteúdos sobre aquilo. Segundo, meditar sobre o que você consumiu. Terceiro, fazer a coisa. Agir. Finalmente agir. E lembre-se sempre, agir de acordo com o quê? De acordo com o que é importante para você, tá bom? Meu nome é Yasmin Carvalho, se inscreve no canal se você não é inscrito. Te vejo no próximo momento.